Boa noite, pessoas. Bem-vindos a mais uma live do Errantes e Divergentes, mais uma quinta aqui, sempre trazendo assuntos voltados à vida, universo, tudo mais. E agora essa temporada sobre literatura. Olha só que interessante. Cada semana aí a gente aprendendo uma temática, um aprendizado novo. E essa semana não é diferente, né, Rodrigo? Boa noite. Que momento. Mais uma live. Boa noite, Christian. Boa noite, Iracema. Seja Boa bem-vinda. noite. Bem-vindo a todos que estão nos assistindo. E hoje nós temos o privilégio de ter a Iracema aqui conosco. E a Iracema, que é uma filósofa, professora de filosofia, é também uma poeta. Ela não é só isso. Ela também é a mulher que virou barco. Ela também é Cosima Wagner. Ela também é Eurídice, ela também é Penélope, ela também é Medusa, ela também é uma menina e vai ter que ler o livro dela que é sensacional. E um outro livro, esse livro de poesia que a gente vai focar hoje, é um outro livro que é assim, para quem estuda a matéria, é fazer assim um jogo de quebra-cabeças assim com 50 mil peças, sabe como é que é? O outro livro dela é Nietzsche, Wagner e a Época Trágica dos Gregos. Quer dizer, Tá aqui. é um... tá aqui também. Estamos aqui, espelhados. Assim, é aquela parte do Nietzsche que o pessoal tenta pular, mas que o pessoal sério de Nietzsche entra de cabeça. E só que ela não ficou só no Nietzsche, ela transbordou para Wagner. Pouca gente sabe que Wagner também dava os chutes dele a gol, no sentido da filosofia. Também tem os escritos filosóficos de Wagner. E ela foi atrás disso tudo, ainda colocou a relação dos dois e a relação dos dois com os gregos. Enfim, uma loucura. Iracema, que privilégio você aqui. Por favor, se apresente como você quiser. Tá certo. Boa noite todo mundo, boa noite, Christian, boa noite, Rodrigo. Bom, vou me apresentar aí dessa forma que você já mencionou, né? Com esses momentos poéticos e nietzschianos, né? Hoje, praticamente, assim, esses dois livros eu acho que nós temos em comum agora, nesse momento, né? Sim. E de fato, Rodrigo, no caso do Nietzsche, né, o grande, assim, o que havia de inédito nesse trabalho aqui, do ponto de vista de pesquisa no Brasil, era esse estudo sobre o Wagner filósofo, né? Sim. Estudo sobre os escritos filosóficos de Wagner, os Do escritos Wagner, sobre sim. arte, sobre filosofia da arte, praticamente. Né? Não era ele não se dizia propriamente um filósofo, mas ele filosofou sobre a arte. Né? Então, assim, o que foi de original no trabalho, nessa tese defendida na Unicamp, e depois publicado aí por São Paulo, né, pela editora Ana Blume, foi esse trabalho de estudo em relação a Wagner, não em relação à obra artística, mas à obra escrita sobre arte, a filosofia da arte. Né? Você ainda Porque a coloca a obra artística crítica dele já foi de... demasiadamente estudada. Sim. Mas você ainda coloca a crítica de Né? Baudelaire. Tem umas coisas lá que eu não tinha ideia, juro. A Foi crítica... uma pesquisa, sim, coisa que ele, robusta, vai. Baudelaire presenciou Wagner, né, as apresentações de Wagner em Paris e tal, então houve polêmica, houve treta. Houve treta. Para Dom Pedro, variar. Dom Pedro II também foi lá para Foi Basileia. parar, Ah, foi parar e lá na nos estreia. festivais, dos Vai, festivais de, exato.
E quando ele foi lá se registrar no hotel, toda a comitiva brasileira estava lá. O Nietzsche ficou puto da vida. Mas isso O são Nietzsche notas. ficou puto da vida com esse festival, né? Ele ficou puto da vida com esse festival. Exato. Wagner foi o primeiro Mas Michael Jackson. exatamente, né? Foi a primeira celebridade que tudo que acontecia com ele era noticiado. Primeiro Michael Jackson. Foi o primeiro Michael Jackson. Tudo que acontecia com Wagner era noticiado nos jornais da época. Ele era uma bomba, né? Era uma força da Cristina, natureza. eu tenho que, quando eu coloco dessa maneira, todo mundo entende, né? Mas os professores de filosofia não gostam muito quando eles acham que é falta de respeito. Não, não é falta de respeito, eu tento ilustrar, né? Dessa forma. Wagner foi o primeiro Michael Jackson. Quer dizer, mas é exatamente isso. Eu vi isso em algum lugar. Eu li isso dessa maneira, assim. Ele é o primeiro. É a primeira. Tanto que para mim foi muito, muito claro quando você falou isso, porque ele é a primeira celebridade, né? O primeiro artista que ficou midiático, né? No padrão da época, né? No padrão da época. Muito midiático, né? Assim, midiático nos jornais, né? Nos jornais. Então, se ele ia se divorciar, se ele não ia, se acontecer alguma coisa com o rei da Baviera, enfim, ele influenciou todo mundo, né? E é considerado o maior mau caráter da música. Sem dúvida, sem dúvida. É o maior mal da história da música, né? Diz que ele contraiu dívidas e fugiu dos devedores, aquela fala. E aí fugia, e altas paixões com as mulheres dos mecenas e tal, enfim, muita confusão, né? Muita confusão. E ainda pegou Nietzsche, a Cosima. Exatamente, que era mulher de um músico amigo dele, né? Do Bulow. E filha do Liszt. Filha do Liszt, exatamente. Olha, do maestro, né? Então, assim, o Wagner é aquele personagem romântico típico, né? Mas romântico maldito, né? Perfeito. E de repente ele fica muito famoso e passa a ter uma vida muito de dandy, né? Rica e tal, e aí transformou tudo, né? E ao mesmo tempo também para Nietzsche ele se voltou para o cristianismo, então a treta foi descrita também nesse livro, né? Foi pensada e estudada aqui nesse livro, tanto a amizade quanto a treta. Eu comecei a ler e não deu tempo de terminar antes desse nosso encontro. Mas voltaremos ao tema, fique tranquila. Tá certo. Até que hoje a gente vai conversar. Sim, sim. Vamos deixar isso aí para depois, né? Vamos deixar isso para depois. Eu fiz umas viagens de pura tietagem, conto, para você. E fui ver onde é que Nietzsche começou a escrever o Zaratustra, onde é que ele teve a ideia do eterno retorno, a casinha onde ele escreveu para além do bem e do mal, em Sius Maria, enfim, eu fiz todo um roteiro, né? Fiz todo um roteiro e eu fui notando que o lugar aonde Nietzsche estava influenciava muito aquilo que ele estava escrevendo. Na linguagem do poeta da época. Só que, lendo o seu livro, eu também notei isso. A sua poesia, ela também vai, me corrija se eu estiver errado, por favor, ela também vai mudando conforme o lugar de onde você está escrevendo,
E ela começa assim, dionisíaca, e ela vai se tornando apolínea no final. Me corrija, por favor. Pelo menos assim, essa foi a proposta da edição desse livro, né? Porque esses poemas eles foram escritos ao longo de um percurso, de uma jornada de muitos anos, né? E as editoras, as que organizaram, a Ana Beatriz Manier, ela fez uma proposta de organização dos poemas que talvez dê essa impressão que você está tendo mesmo, do Dionisíaco ao Apolíneo, né? E essa é uma editora de Nova Friburgo, a In Media Res, né? E esse livro pode ser encontrado facilmente pode ser adquirido via internet, né? Tanto Inclusive, físico link quanto na virtual. descrição. Inclusive link aqui na descrição. E aí, gente, Christian que me falou que anda por aí num planetário móvel, né? Com um planetário móvel, e o Rodrigo mencionando esse nomadismo, né? Que é o que vocês não me conhecem, não sabem assim, um pouco da minha história, mas assim, realmente é o que aconteceu comigo dentro do país, né? Com um pequeno percurso fora, que foi justamente em Paris, né, para estudar, mas os poemas eles começam na minha cidade natal, Natal RN, né? E eles atravessam um percurso que eu precisei fazer, tanto pela trajetória acadêmica quanto por buscas mesmo de lugares, né, para viver. As duas coisas se entrelaçaram, né? E eu vivi tanto em Natal, quanto, ou seja, tanto no Nordeste quanto em Minas. Passei 6 anos em Minas, né? Vivi entre Ouro Preto e Belo Horizonte, e mais marcadamente em Ouro Preto, né? Estudei na Unicamp e há mais de 13 anos eu vivo no Rio de Janeiro. Desde 16 anos eu vivo entre o Rio hoje entre o Rio e Maricá, mas vivi entre o Rio e Cabo Frio. Então, assim, eu sou uma mulher em trânsito até hoje, né? Porque também minha família continua no Nordeste, então eu estou muito presente no Nordeste com a minha família, que meus pais, idosos e tal. Então, eu tenho um circuito assim que às vezes até me incomoda, né? Quando eu paro para pensar, parece que eu não tenho uma raiz, sabe? E eu não consegui me enraizar em lugar nenhum, e ao mesmo tempo eu ando por aí como um barco, e ao mesmo tempo não tenho raiz e tenho, né? As raízes das palavras. Tem um poema que fala um pouco disso, acho que chama-se Raízes, esse poema, e que me perguntam onde estou, me perguntam onde moro. Estou morando em minhas palavras, né? Sim. E aí as raízes são as palavras, né? E o cenário, Rodrigo e Christian, ele muda de fato, né? Isso foi observado não só por quem lê, né? Mas foi muito interessante isso ter sido observado por grandes amigos e pessoas que leem também o meu trabalho na minha terra, Natal, né? Um grande amigo, Pablo Capistrano, acho que uma vez comentou comigo, ele é poeta, é escritor também, trabalhou comigo para uma peça de teatro também, e ele comentou isso, né? Que depois que eu saí de lá, os poemas de paisagem nordestina mudaram. E, de fato, aí aparece uma paisagem mineira, né? Esse Lance de Dardos foi meu primeiro livro solo, do ano 2000, né? E foi lançado em Natal, eu ainda morava lá, né? E depois temos esse aqui, Invenção de Eurídice, que foi um livro escrito em Minas Gerais. Então, Rodrigo, e aí temos também o Cidade Submersa,
que foi um livro todo escrito aqui no Rio de Janeiro. Olha só. Esse eu não sabia. E ainda está faltando um que eu não estou com ele aqui no momento, mas foi uma coletânea, que foi feita pelo Sebo Vermelho em Natal RN, mas é uma coletânea também, assim como Canção da Mulher que Vira o Barco. Canção da Mulher que Vira o Barco contém poemas desses livros, desses outros livros. Entendi. Entendeu? Ele é um panorama, ele não contém todos, é uma seleção, né? Tem alguns inéditos também, e eu acho que a ideia do barco, né, é a ideia dessa viagem, né, desse trânsito. Essa metáfora, né, uma mulher que virou barco, que saiu por aí. Né? E mesmo que Minas não tivesse mar, né, esse barco ancorou na neblina, né, das montanhas. Das montanhas. Eu piro, a minha imaginação vai longe e Sim. vai muito, muito mais rápida do que minhas palavras. Me fala uma coisa. Você se desnuda nos seus poemas. E é uma mulher sujeito, não é uma mulher objeto. Isso é uma mulher que se faz. E que torna-se o que é, como diria Nietzsche. Sim. Como é que é? E o emblema da suprema liberdade, diria Nietzsche, é não envergonhar-se de si mesmo, né? Esse é um desafio grande, que é um desnudamento que vem acontecendo a vida inteira, né? Esse desnudamento. E, Rodrigo, esse ser mulher sujeito, ele não era tão claro para mim no início, né? Eu comecei a escrever antes dos 18 anos, né? E aí, no Canção da Mulher que Virou Barco, tem poemas desse livro aqui, com certeza tem algum outro, que eu tinha 20 anos, né? Muito jovem. E outros que eu já estou mais madura e tal, mas hoje em dia, olhando pro processo todo, eu entendo que é isso mesmo, é uma mulher sujeito, né? É uma mulher... eu cheguei a comentar já com algum jornalista, alguma coisa assim, que é que eu acho que caracteriza, e eu acho que caracteriza isso na poesia feminina em geral, acho que praticamente em todas as mulheres, uma busca de emancipação, de autonomia pela palavra, né? E nós que estudamos filosofia também, eu penso que já fiz curso também sobre filosofia feita por mulheres e nem sempre as mulheres filosofaram no lugar dos textos acadêmicos. Às vezes elas filosofaram de outra forma, né? Seja por meios artísticos, por meios de ensaios literários ou ensaios sobre educação, enfim. Nem sempre as mulheres foram para os tratados filosóficos convencionais. E, então, assim, de uma certa forma, sem querer exagerar, né? Mas eu acho que a poesia feminina, né? A literatura feita por mulheres tem uma força filosófica também, assim como é feita pelos homens, né? Mas como as mulheres não são muito, digamos assim, a gente não tem na história da filosofia tanto repertório feminino, a voz da arte é um lugar para a filosofia feminina. Eu penso dessa maneira, né? Eu acho que... E já ouvi professoras estudiosas falando disso, né? Que se a gente quiser estudar e ir lá atrás, buscar a filosofia feita por mulheres, a gente vai ter que ir nas poetas, a gente vai ter que ir nas artistas em geral, em ensaístas, em outras escritoras, né? Porque o pensamento delas está também
na arte, e não menos como no pensamento masculino, nos tratados, né? E uma coisa que eu tenho observado aqui no trabalho de algumas escritoras é que a mulher escreve com o corpo também. Por exemplo, no seu Também. livro, quando você fala de cólica, da lágrima que tá pura sobre o Nos travesseiro, menstros, nos, nos, os lençóis nos estão limpos, menstros. apesar dos meus menstros. Exato. Então, você vai tocando em temas que, para homens, por mais. Desculpe, não me veio outra palavra melhor na cabeça. Por mais rodados que sejam, por mais experientes que sejam, melhor me corrigindo, é um universo totalmente diferente para a nossa realidade. Sim. Quer dizer, é um universo que a gente tem que parar e falar, pera, pô, eu estou num outro Planeta, eu sou num outro planeta, eu diria numa outra galáxia. Daí teria que entrar o Christian com o planetário dele para falar onde é que nós estamos situados. Christian, a gente tá situado numa zona que não foi mapeada, não pelos homens. Ainda não, né? E nós estamos, assim, eu acho que num momento de grande efervescência da escrita das mulheres, né? Estamos. No país, né? No país, no mundo, mas no país eu pelo menos tenho acompanhado, tenho participado e acompanhado e visto, né? Várias coletâneas, várias reuniões de mulheres, clubes de leitura, enfim, muitas mulheres se reunindo de uma forma diferente do que foi a minha trajetória inicial, né? Nos últimos anos, isso se tornou muito robusto, né? O mulherio, né? Só no Rio Grande do Norte, eu conheço dois coletivos, né? Mulherio Zila Mamed e Mulherio Nisa Floresta, assim, só de ouvir falar e de ter contato com pessoas que participam disso. Então, Sim. assim, lá em Nova Friburgo, a Ana Beatriz Manier, a Márcia Lobosco, que é uma outra pessoa lá, uma ativista cultural, uma professora, elas fizeram. Eu fui para esse dia lá, que foi em 2022 ainda, acho que foi, que nós fizemos o grande dia, e todas as mulheres muitas mulheres se reuniram para fotografia, acho que começou em São Paulo isso. E as escritoras se reuniram para uma grande fotografia, né? E um lugar mais perto também, porque a minha editora é lá em Nova Friburgo, desse último livro. Então, eu fui para Nova Friburgo para fazer, num domingo que o mulherio todo se encontrou lá para fazer a foto, o grande dia, né, das mulheres. Mas continua, por favor. E aí, assim, acho que mais do que nunca nós estamos num momento de grande efervescência da escrita feita por mulheres, né? E mais do que no ano 2000, né? Quando eu teria começado minha trajetória aí de publicação com esse livro, né? Lance de Dados. Eu acho que agora a gente está com a corda toda. Estão com a corda toda. Estão com a corda toda. Fala, já entrando até nesse tema, né, eu vejo principalmente hoje em dia que tem uma crescente muito grande de jovens escrevendo poemas, né, mas por conta muitas vezes de preconceito acabam guardando para si ótimas obras, ótimas poesias, poemas, né? Eu falo isso por experiência própria de alunos e alunas, principalmente alunas que eu tive na época que eu dava aula, em que elas escreviam textos lindos, maravilhosos, mas por conta principalmente de julgamento, acabavam guardando para si. Para quem está nos assistindo agora, uma jovem, um jovem que passe por esse momento, assim, qual que seria a tua palavra teu conselho para esses jovens?
Olha, eu fico impressionada, né? Você dizer isso, que a gente. Eu fico pensando aqui nos meus primeiros poemas, né? Que só foram publicados de forma individual aqui em Lance de Dados, foi no ano 2000, mas antes eu publiquei os poemas em coletâneas com amigos, né? Naquela juventude e tal. E quando você falou isso agora, eu fiquei pensando, meu Deus, mais de 20 anos e a gente continua tendo questões, né? Que a gente não quer expor. Porque, por exemplo, para mim, inclusive, nesse livro, houve poemas que, por conselhos de amigos, eu mudei, troquei, né? Porque eu era muito jovem e havia muito preconceito numa cidade pequena também, né? Uma cidade não é pequena, é uma capital, mas assim o mundo cultural não é tão amplo, né? E pensar, Christian, que ainda hoje a juventude só vai sofrer, né, com preconceitos, né? Tendo que se expor com alguns temas como sexualidade, algum outro tipo de tema que vai ser problemático para eles no meio em que eles vivem, né? Eu sou professora, eu lido com jovens e eu sei o quanto eles enfrentam, né? Ao mesmo tempo que parece que eles estão com muito mais liberdade, eles também enfrentam muito preconceito, né? Assim, de meios em que eles estão enraizados também com a família, com uma série de coisas, na própria escola, que é libertária e é opressora ao mesmo tempo, né? A própria geração de hoje em dia, né, já tende a ter esse preconceito com os jovens que querem escrever algo, né? Exato. Assim, hoje escrever também é quase né? Escrever é tão diferente, né? O pessoal vive nas telas, mas o pessoal está escrevendo também de outra forma. Tem gente escrevendo poema ao vivo nas redes, né? Mas eu acho que você já deu a resposta, que é o famoso seja livre, não tenha vergonha de ser quem você é. Mas é um processo de emancipação. E aí acho que vale tanto para qualquer gênero ou não gênero, é um processo de transformação e emancipação, né? Que não deixa de ter suas dores, né? Ah, sim, bem falado. Bem falado. Né? Não ter vergonha de tornar-se aquilo que é. Não deixa de ter suas dores. Assim, na verdade, dependendo do caso, a dor maior não é nem no poema, é na vida, né? O poema já elaborou um pouco a dor, né? A travessia, os processos, as transições e tal. Mas é a vida que é mais pancada, né? A vida é muito mais pancada que o poema. Olha que eu não tinha pensado nisso, mas como eu sou tonto. E o Nietzsche, que tinha essa dose não pequena de misoginia, mas ao mesmo tempo cobiçava a mulher do Wagner. Não sei se ele queria chegar ao Wagner através da mulher através dele. Dela. Eu sou favorável a essa hipótese. Né? Fazer ele era muito apaixonado pelo Wagner, ele era muito apaixonado. Né? Então usar a cosma de interface, alguma coisa assim. Você também pensa assim? Eu penso. Bacana. Eu penso porque eu acho que isso acontece tanto com homens quanto com mulheres, né? De se apaixonar pelo cônjuge do outro, né? Do outro que você não pode viver mesmo aquele outro, né? Sei lá, é uma forma indireta. Uma forma indireta de realizar um tipo de amor que a gente não sabe exatamente qual é, mas é um tipo de amor, né? E o Nietzsche foi muito claro quando disse isso, que para ele foi... quando você voltar a ler o livro, você vai ver que eu abro essa pesquisa com uma carta em que ele diz que ele sente um alívio imenso por Wagner ter morrido, porque era muito difícil para ele odiar um homem que ele tinha amado tanto. Olha só. Né? E você falou da misoginia, né, que é um tema
que hoje em dia está muito, muito, muito em voga. Infelizmente, a gente tem no Nietzsche uma misoginia também muito forte, né? Mas, por outro lado, quer dizer, é muito difícil estudar Nietzsche porque ele é contra quase tudo, né? Então, a gente tem que filtrar e suportar o contraditório e ir lá visitá-lo, né? Eu não sei se eu gostaria de conviver com ele, não sei se ia ser interessante, né? Conviver com uma pessoa tão difícil. Mas dizem que ele era afável, né? Mas assim, ele brigou com quase todo mundo, todos os amigos, né? Olha, dizem que pessoalmente, eu tenho um livro muito interessante que fala Nietzsche contado pelos seus contemporâneos, então alunos, Uhum. colegas e tal, e que ele era uma pessoa super doce, mas Pois é, exatamente. quando ele se colocava atrás de uma escrivaninha, começava a escrever, falou que surgia um demônio que não era ele, Terrível, que não era E ele ele mesmo pessoalmente. diz isso. E ele mesmo diz isso. Uma coisa sou eu, outra são os meus Outra... escritos, né? Exato, exato. É, Mas, Rodrigo, eu só não queria perder a deixa aí, porque a misoginia, né? Como assim uma mulher foi estudar Nietzsche, né? E quantas mulheres não estudam Nietzsche? São muitas, são muitas. Então, assim, tem algo nele que a gente vai buscar. E eu acho que ele tem críticas muito importantes às mulheres, né? Por exemplo, tem um momento lá, são os escritos póstumos, eu estudei faz tempo, então não tenho isso tão fresco na cabeça. Mas ele faz uma crítica ao parasitismo feminino, uma Cosima Wagner, uma Cosima, né? Seria uma espécie de parasita, entre aspas, né? Tem hora que ele critica também, bate nela. Ai, cuidado, né? Falei assim, bate nela. sim, mas não é É uma bater. metáfora, Uma metáfora. Hoje em dia está Não tudo estou tão defendendo delicado. não estou defendendo que homem vai bater em alguém, por favor. Mas assim, ele fala, é uma mulher que vive às custas, né, do esplendor daquele homem, né? E é um estilo meio parasitário de mulher, né? E, ao mesmo tempo, nesse conceito, parasitismo feminino, que ele tem esse conceito, parasitismo feminino, ele coloca, um momento que eu vou ter que ser bem delicada aqui, entendo que eu estou falando do Nietzsche lá no século XIX. Ele está vendo um início, vamos dizer assim, de feminismo e tal, e o receio dele, o maior receio, né, que ele tem, ele é crítico também a esse movimento, né? Porque ele acha que as mulheres poderiam estar imitando o homem moderno, que é o homem que ele critica, que é aquele homem ganancioso, um homem que só vai... Enfim, tudo que ele critica na modernidade, as mulheres podem acabar imitando, né? Eu acho que essa crítica que ele faz, então, a esse movimento que está nascendo, que era importantíssimo que nascesse, né? Mas ele é como se fosse assim, cuidado, não imitem o que está tão ruim. Sim. Né? Não imitem o que eu estou tentando destruir, que ele, né? Os ídolos que eu estou tentando destruir. Né? E muita gente talvez não entenda isso, mas é uma crítica que ele está fazendo à época dele, né? E que ele está vendo as mulheres querendo imitar os homens e aqueles homens que ele está criticando, né? Aquela postura masculina tóxica que ele está criticando. Né? Como é que ficaria Nietzsche diante de uma feminista ultra feminina, totalmente emancipada e que, como ele, Nietzsche diria, aprendeu a navegar com qualquer vento? Você, Iracema. Eu não sei se eu sou totalmente emancipada, Rodrigo. É muito difícil, né? Essa emancipação. Ela também é um trânsito, né? Ela é um trânsito, é um barco, né? Que navega, que naufraga, que volta, que vem. Então tem momentos que não tem nada de emancipação, tem muito naufrágio. E
E assim, tem momentos que eu estou com a corda no pescoço, né? Eu vivo com homens, eu vivo rodeado de homens, né? A vida, ninguém pode viver num mundo sem homens, né? E então, assim, eu sou cercada pelo masculino de várias maneiras, profissionalmente, familiarmente, amorosamente, amigavelmente. Então, há homens por toda parte, né? E os impasses dessa relação, eles são enormes, né? Ainda não estão assim, digamos que a mulher ainda não está totalmente emancipada, né? E claro que está havendo uma escuta muito maior, né, de todos Sim. vocês, né, em relação a nós, isso é maravilhoso, fantástico, mas a gente ainda sofre muito, né? Visto como um todo, né? E uma só não escapa. Então, uma só, mesmo que tenha estudado, tenha viajado, não escapa, né? Ela está qualquer uma de nós somos todas, né? E assim, eu já tive essa ilusão que eu teria me emancipado, mas eu vejo que não. Eu estou me emancipando, é um processo, né? Porque eu sempre me deparo com alguma coisa que é estrutural na sociedade, né? Que são os dominantes masculinos de várias formas, né? Às vezes não são nem os homens, são as próprias mulheres, né? Que são machistas, né? Então, Sim, assim, sim, sim. E aí é um processo. A sociedade é uma sociedade muito, né, cujo domínio sempre foi masculino. Então a gente vai lutando. Não, essa Né? escrita não é para todos. Essa escrita além de ter um arcabouço enorme, cultural enorme atrás, e ser colocada de uma forma aparentemente simples, ela é muito delicada e a pessoa tem que ser antenada à liberdade que você expressa, o desnudamento que você propõe e a cultura que você solicita. Uhum. Porque você fala de Sísifo, Homero, Eurípides e assim Uhum. vai. Daí eu falei, caramba, ela vai exigir do leitor. Né? Realmente, assim, curiosamente, tem uma presença muito forte da Grécia também, das lendas, né? Eu vou Sim, mesclando, né? vai. Mas isso tem a ver também, gente, com o meu dia a dia, não é nem tanto uma erudição, é o meu dia a dia de sala de aula, entendeu? De dar Sim. aula, de falar de Homero, de falar da Grécia, né? E aí transformando esses mitos, essas histórias, né, me apropriando deles, né, de uma forma pessoal e singular, né? Mas me apropriando para falar de algo que pode tocar outras pessoas, né? Porque o mito tem esse caráter mais universal. Então, assim, e a poesia precisa de ser mais universal, né? Senão ela não é uma poesia, né? Ela precisa. Eu não posso ficar somente no meu eu biográfico. Eu tenho que ser o eu lírico, né? Que fala muito mais, né? Que me transcende, né? Agora me Senão deu um. não seria uma arte, né? Agora deu um E twin na minha cabeça, porque o Ulisses também ficava navegando de lá para cá, de cá para lá. exato, nem fala que isso na minha cabeça é um. Ó, tem horas que eu sou Ulisses também, mas aí. Mas assim, que eu estou falando é esse movimento todo, não é eu a pessoa. É o movimento, Uhum. é o fluxo que nós Sim, todos temos, né? Cada um com o seu fluxo, seu movimento de ser, né? com a sua navegação. Com a sua navegação.
Mas sobre... eu posso ler algum poema aqui? O que você quiser, claro. Eu vou ler um poema. Esse não é uma personagem grega, né? Chama-se Luísa. Não sou precisa nem sólida ou líquida. Sou matéria que hesita entre muitas feridas. Não sou precisa, não tenho fórmula, não me equaciono, não tenho lógica. Não sou precisa, meu caro, lamento. Não tenho siso nem senso e ando vestida de vento. Então, assim, é um diálogo com um homem, né? Não sou precisa, meu caro. Eu não sou precisa, eu não sou exata, não tenho lógica. Não... E aí é O meio homem com nunca raiva vai entender isso. Isso representa muitas mulheres, eu acho, Eu esse tipo de sei. postura, né? Que Sim, querem de nós uma exatidão, uma precisão que a gente nunca vai poder ser, né? dá a garantir, sim. Né? Ai, que lindo. E aí, e da parte da Grécia, deixa eu ver se eu... Porque aqui tem Grécia, tem cristianismo, tem tudo, tem metáforas de Tem. várias, né? Santa Clara, tem. Santa Clara, pronto, Santa Clara, vamos lá. Santa Clara eu acho que é um dos últimos aqui. É um dos últimos. Santa Clara. Amanheci de um modo novo hoje. As luzes de sempre não me prendem mais com suas âncoras. Queimei as lanças e fui deixando para trás a casa, o pátio, a aldeia docemente ensolarada. Rasguei as certezas, enterrei os vestidos e agora tenho por riqueza o vento que sustenta os pássaros. Liberdade total. Então, assim, Agora aqui. E deixa eu ver, esse você falou dos menstros, né? São... Hoje eu tenho essa leitura, é uma busca feminina nesse livro, muito forte. Antes eu não entendia assim, eu achava que não tinha uma unidade, né? Não tinha um tema, mas hoje eu percebo que sim, essa poesia aí que eu fiz, ela tem, assim, não tem uma proposta aparente, né? Esse livro foi feito com tal temática, né? Não tem isso, mas quando a gente vai se debruçar e ler, na verdade, olha só, até pelas capas aqui, né? Até a capa dos livros, né? Esse é de um artista daqui do Rio que mora na França. Esse aqui é um outro de um amigo, né? Então são figuras femininas, né? Aqui no Canção da Mulher que Vira o Barco tem uma mulher onda aqui, feita também por uma moça, uma artista lá de Lumiar. E em Lance de Dardos, não. Lance de Dardos foi uma paródia, né, do Mallarmé. E Invenção de Euridice também é uma paródia de Invenção de Orfeu, de Jorge de Lima. Né? Assim, só o título, eu não tive nenhuma outra pretensão, não. Uhum. E, gente, tem esse aqui é o grupo Carmim de teatro de Natal, e que já circulou muito no palco giratório, já circulou pelo Brasil, já foi para Portugal. E dentro esse aqui é um livro de peças deles, né? E dentro desse livro, com essa atriz aqui, Quitéria Kelly, deixa eu ver aqui. Tá. Eu não consigo, assim. Nesse grupo bem. Carmim, eu participei da escrita de um trabalho teatral, né? Chamado Jaci, um espetáculo, né? Jaci Lua, em Tupi-Guarani. E é uma história documentário, esse trabalho já tem... É de 2013, eles encenam até hoje, né? É uma escrita mais coletiva, né? Eu e mais pessoas participamos do texto, né? Mas, assim, basicamente, eu e Pablo e os atores também, né? Compondo o texto. E Pablo Capistrano, que é um filósofo, professor de filosofia do IFRN. E
assim, é uma experiência em texto quase dramatúrgico, né? Texto para teatro, e que eu estou seguindo ainda, estou ensaiando um novo trabalho com essa atriz, não sei ainda quando vai se efetivar, mas nós estamos em costuras, né? E é uma coisa que também me alegrou muito, porque esse trabalho já foi muito, muito rodado, né? Já no país. Digamos que ele viajou mais que meus livros. Olha só. E aí, assim, embora os poemas eles estejam na internet hoje, né? E é muito mais fácil das pessoas encontrarem, né? A peça ela fica mais restrita a quem assiste o espetáculo, né? Mas, enfim, é muito gratificante, né? Visitar também a dramaturgia, ou escrever para quem faz dramaturgia, né? E, por enquanto, as minhas aventuras têm sido essas, né? Uma acadêmica, né? Poética, e uma escrita também para teatro, que eu já trabalhei com outro grupo também, num outro espetáculo ligado ao feminino, né? Então, assim, é o escrever, né? Escrever, viver. Eu escrever, viver. Eu estava pensando aqui o que eu diria para o Nietzsche se eu... Como você colocou... Se o Nietzsche chegasse hoje no Brasil... Isso, exato. O que eu Vivesse diria esse para ele... mulherio todo estudando Nietzsche. Eu convivi também aqui com a Rosa Maria Dias, que mora aqui no Rio, e ela com o Bressani fizeram Dias de Nietzsche em Turim, né? E a gente, conversando com ela, brincava que, no fundo, ela colocou o sobrenome dela na marca, que ela pesquisa junto com o Júlio Bressani, era a mulher dele. Dias, o nome dela é Rosa Dias, ela é pesquisadora, professora de Nietzsche, né? Dias de Nietzsche em Turim. E o filme Dias de Nietzsche em Turim, que ficou muito interessante, né? Tem todas as mãos da Rosa Dias, né? Então, eu cheguei assim... a conversar com ela sobre esse filme, e eu fui umas 4, 5 vezes para Turim, pelo menos, para fazer todo aquele trajeto. Eu fiz, tá em algum canto do meu YouTube e do meu Instagram, aquele trajeto que o Nietzsche fez, onde ele entra sai da pensão, pega uma rua, entra à esquerda e tem aquele ataque, né? Eu queria saber, mas por que em Turim, por que... E daí eu cheguei à conclusão que aquela cabeça ia pirar de qualquer jeito, mais cedo ou mais tarde. Ou mais tarde. Por um motivo ou por outro. Por um motivo ou por outro. Se não fosse pelo cavalo, seria por alguma outra coisa. Só questão de tempo. Uma questão de tempo. Na verdade, assim, a grande hipótese assim, é de que ele sofria de sífilis, né? Mas, assim... e aí a sífilis atacou o sistema nervoso, mas, assim... as pessoas também usam a loucura para desacreditar o Nietzsche, né? Então, isso é um perigo. Sim, isso é chato. Também. Isso é chato, isso é chato. Como diria uma amiga minha, ele tinha um sistema muito nervoso. Mas, enfim, mas é aquilo, né? Eu diria para ele que, velho Nietzsche e prezadas senhoras que zelam pelos bons costumes, não existe pecado do lado de baixo do Equador. Do Equador, outra assim, pegada. E eu acho que nós, do lado de baixo do Equador, nós temos um recado mais inédito para o pensamento, né? Porque o pensamento é muito, muito eurocêntrico, né? Então, a gente, mesmo lendo os pensadores europeus e tal, a gente está dando a nossa versão, né? De alguma forma. Por exemplo, a gente está aqui conversando, né? O Christian fazendo um planetário, andando com um planetário móvel, fazendo astronomia de uma forma totalmente diferenciada. Você, Rodrigo, fazendo esse canal, dialogando com gente de todos os naipes, né? Com essa,
na Paulicéia desvairada. E assim, nós estamos fazendo também, construindo e construindo diálogos filosóficos, científicos, artísticos, culturais, que são o nosso jeito de fazer cultura, né? Por mais que a gente esteja falando de Nietzsche, de astronomia ocidental, de temas, né? De Ilíada, de Odisseia, mesmo que a gente esteja preso, às vezes, até esses temas que a gente ainda não esteja, nos temas indígenas, nos temas quilombolas, se a gente não é pesquisador desses temas, mas nós estamos de uma forma brasileira, né? Sim. Tecendo um diálogo próprio, né? E eu ouvi de um professor de filosofia alemão que ele dizia: nós precisamos de vocês agora, né? Há muito tempo eu ouvi isso, né? Nós precisamos da América Latina, porque a gente já disse tudo que tinha para dizer, vocês precisam dizer alguma coisa, né? Não que eles não tenham dito tudo, mas a gente pode dizer muito, né? De outro ponto de vista, né? Então, ele que leia a sua poesia. E as mulheres do Brasil, né? E as mulheres do Brasil. E da América Latina, que nem sempre dá para a gente ler tudo, nem eu mesmo consigo, né? As mulheres conseguem, mas ler algumas mulheres é muito importante, né? Para levar esse susto, né? Para levar esse susto, que é um tão leve, né? Você fala, é um susto doce. É um susto doce, suave, né? Leve, doce, suave e libertador. E também tem uma parte assim, homens, aprendam um pouquinho. Exato, um pouco isso. Vamos ver o que elas estão dizendo, né? Escutem, deem uma olhada aqui. Tem coisas que eles não sabem, hein? Então, vamos espiar o que elas estão falando. Exato, Christian, a gente não sabe de nada, meu querido amigo. A gente não Quem é a gente na fila do pão? Na fila do pão, né? Não, assim, eu acho interessante, Christian e Rodrigo, porque, assim, independente de qualquer coisa, né? Todo mundo está cercado também por mulheres. Do jeito que eu falei que eu estou cercada pelo masculino, todo ser humano está cercado pelo feminino, né? Sim. Pela mãe, pela tia, pela filha, por quem for, né? Pelas alunas, pelo feminino. Então, é um desafio a gente conseguir dialogar sem se machucar, né? Nossa, essa... Né? É um grande desafio. É uma tarefa de ambas as partes. Eu não sou aquela pessoa que fica, os caras são terríveis. Não, acho que a gente precisa, né, ter um diálogo manso, suave, como você está falando, e tentar não se machucar, porque as mulheres também machucam muito os homens, né? Quando vocês querem ser cruéis, vocês conseguem. E a crueldade feminina é muito pior, porque ela não é tão pior porque ela não é violenta o suficiente, a mulher não tem força para matar, né? Mas ela é muito mais sutil, ela mata de outra forma, pode matar. Você tem um poema sobre isso, esqueci o nome dele agora, mas tudo bem. Medusa? Não sei se é Medusa, mas você tem um poema sobre isso. Então, cuidado, né? Cuidado. É melhor entender um pouco de mulheres. É melhor entender um pouco de mulheres. Exato. Pelas próprias mulheres, porque o que tem se falado é que tudo que se falou das mulheres foram os homens que disseram, né? Então, nas últimas décadas, né, assim, no Brasil a gente tem grandes nomes, Carolina Maria de Jesus, Clarice Lispector, tem nomes, né, que ficaram destacados para a literatura, mas que ainda precisam ser muito estudados, né? E assim, é uma forma de sobrevivência para todos, né? Para nós mulheres também, né?
Olha, você não é a primeira que eu escuto a palavra mulherio. Esse mulherio, Mulherio, é. esse mulherio unido, solidário, escrevendo da maneira que estão, que está. Eu nunca aprendi tanto na vida. Sim, tive Ai, que avó, tive mãe, irmã, tenho filha, tenho neta, tenho esposa, evidente, e comecei a entender um pouco das mulheres, um pouquinho, tem pretensão. Agora, eu nem sei se eu faço um encerramento no final do semestre nesse sentido, mas eu estou achando que esse semestre do Errantes e Divergentes, Cristiano, está sendo assim, o mais rico. O mais Né? disparado, com certeza. Vocês estão escutando mulheres, né? Que escrevem. Sim, que escrevem, que falam, que se posicionam, que tem uma outra lógica, que é uma... E quando a gente começa a pegar a essência dessa beleza, é um outro tipo de sedução, é um encantamento. Enfim, vão me faltar as E palavras agora. que bom que é um encantamento, né? Não e esse susto que a gente está comentando aqui é um susto suave, né? Ele não precisa ser uma guerra. Não, para mim está assim, uma informação. Então aconteceu aquilo por causa disso? Nossa, então me respondeu isso por causa daquilo outro. Então está sendo É o uma... famoso ué, tá. É o famoso é, né? Então, para mim está sendo maravilhoso. Para mim está sendo lindo. Que Principalmente vocês porque... escutem, né? Muitas mulheres. Sim, sim. Minha mulher, minha filha, minha netinha, que está com 6 meses. Já tá chorando e balbuciando, né? Exato, já. E minha filha deu uma palestra na segunda quinta-feira e feminista, mas também feminista feminina e muito crítica, Uhum. porque acho que passou aquela leva da feminista contestadora que o Nietzsche também se opunha, e agora apareceu o mulherio feminista, mulherio O feminina. Nietzsche apelava muito para que a mulher não deixasse de perder esse Essa feminino. essência. Mas assim, nada contra quem perde, a quem não quer, né? Está nesse lugar do feminino, né? Mas eu acho que é importante estar também nesse lugar e falar desse lugar bem feminino. Bom, de mulher, o Nietzsche entendia tanto quanto eu entendo de arte japonesa, sabe? Deixa eu ler um outro poema, que a gente já está quase se aproximando, né, do final. Sim, do nosso tempo, sim. Infelizmente. Mas fica aberto um convite para uma próxima live, né? As portas dos Errantes. Acho que o Rodrigo há de concordar comigo, as portas do Errantes estarão sempre abertas. Sempre. E eu achei esse Errantes, Divergentes, muito bom esse bem nome. Errantes Divergentes. Bem errante, bem divergente, né? Então vamos lá, vamos para um último poema aqui, deixa eu dar uma olhada. Vamos para Lira de Eurídice, né? Que é para ter um toque grego, né? Lira de Eurídice.
Vem de dentro de mim uma música, atravessando estradas, campos, lares. Quem pode cobrir de cinza essa lira que arde? Vem de dentro de mim uma música, esbarrando em pedras, soterrando portas, destravando cidades. Dentro de mim uma música acesa, invade mares, rios, vales. Quem lhe ousa dar margens? Então, gente, vamos continuar sem margens aí com as mulheres, com esses rios. Sim, o homem sempre tentando colocar margem onde transborda, né? Vamos continuar. Iracema, para quem quiser te encontrar, procurar, conversar, redes sociais, onde que as pessoas conseguem te encontrar? Então, nas redes sociais, eu estou no Instagram, Iracema Macedo 2024, né? Às vezes eu mudo o ano, dependendo do ano, né? E no Facebook também, Iracema Macedo, né? Só nessas duas redes que eu estou. Já dá um trabalho danado. E nos livros. Nos livros, né? Mas assim, nas redes eu sinto que é necessário estar de alguma forma presente, que é a forma que a gente consegue encontrar as pessoas, né? Sim. Então, é importante manter algum contato nas redes para que as pessoas se encontrem, né? E assim, tem o lado bom, né, desses encontros, e tem o lado demasiado das redes, que às vezes cansa também, né? Mas é importante para a gente da arte, da literatura, a gente está ali marcando presença, né? Povoando as redes com as nossas forças, né? Habitando o lugar com forças civilizatórias. Como o homem tem medo de mulher, é uma coisa maravilhosa. Só para concluir, Iracema, muito obrigado. A gente continuaremos nosso papo Em uma outra oportunidade. Em outra oportunidade e através de outros meios. Christian, você está com uma cara de quem levou um planetário nas costas desde ontem às 3 da manhã. Não estou entendendo essa cara de cansaço. O que aconteceu? Cara, eu viajei ontem, final da tarde, aí hoje da manhã saímos lá de Nova Roma às 5 da manhã para montar a planetária às 6 da manhã, para atender turma das 7h30 da manhã até às 5h40. Aí chegamos, e agora viajamos, de noite está aqui na live. Agora pilha. Aí agora a pilha de conhecimento que a gente adquire aqui no Errantes e Divergentes, que depois estarei matutando e absorvendo esse conhecimento no meu banho, na janta, para amanhã, de novo, 5 da manhã, estar viajando para outra escola para estar levando mais um planetário. Na errância e na divergência. Com o planetário. Só para te localizar melhor, Iracema, quando vi que a educação do Brasil estava decaindo e estavam fechando filosofia e sociologia, surgiu o projeto Errantes, e Errantes e Divergentes, porque a gente não quer ser igual a nenhum projeto. Em São Paulo tem tantas escolas de filosofia, tem tantos filósofos que quando eu vou no shopping Higienópolis, aqui perto de casa, eu até tropeço em tantos filósofos e sábios que tem por lá. Então, só que eles cobram, né? Eles cobram pelo conhecimento. Eu falei, vai ser de graça. Quer saber? Vai lá, procura no Errante. Você vai ter a melhor fonte e de graça. Não vai ter que pagar nada. Não vai ganhar diplominha? Não vai. Mas se quiser, te mando. Então... tá ótimo. E vem cá, e aí eu no dia... amanhã eu mando o link, né? Não, agora tem todo um trabalho do Claudinho, Claudinho. que a gente,
o Claudinho é a pessoa que vai fazer